O Internacional venceu o Red Bull Bragantino pelo placar de 2-0. Deu adeus para a parte de baixo da tabela e tem hoje pontuação de G4 de Campeonato Brasileiro. Após a partida, Mano Menezes explicou o porquê Carlos Depena começou o jogo no banco de reservas e falou sobre os bastidores da semana conturbada que teve o episódio envolvendo o atraso no pagamento de direitos de imagem. Pauta que também foi abordada pelo vice de futebol colorado, Emílio Papaléuzin, que confirmou que de fato o interlocutor, foi quem? Tyson, o capitão do time. Tem também informações sobre Bruno Mendes, que levou o cartão amarelo, mas não significa que ele não pode jogar no Inter neste Campeonato Brasileiro, como havia sido especulado. E Papaléu fala também sobre Vitão, a partir do episódio de retorno do futebol ucraniano previsto para o mês de agosto. Esse é o Diário do Inter KTO, de domingo, 5 de junho de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no A Dupla, nesse vídeo a gente faz um resumo do que de mais importante aconteceu neste domingo no noticiário do Internacional. E óbvio que eu começo falando sobre a vitória colorada pelo placar de 2-0 contra a equipe do Red Bull Bragantino. Eu já coloquei um vídeo aqui onde eu faço o resumo da partida e mais do que isso, eu explico o porquê essa foi a vitória mais importante do Internacional nesta temporada. Uma vitória onde o Inter deixa a parte de baixo da tabela. Se o Inter perdesse para o Bragantino, provavelmente estaria na porta do Z4 e com essa vitória pula para a parte de cima. E hoje o Internacional tem pontuação de G4 do Campeonato Brasileiro. É verdade que é o sétimo colocado em função dos critérios de desempate. E o Inter tá mal nesses critérios de desempate, né? Porque ganhou pouco e empatou muito. O Inter ainda está invicto no comando do Mano Menezes, mas tem muitos empates. E aí isso prejudica um pouco o Internacional nos critérios de desempate. Aquela história, vale mais uma vitória em 3 jogos do que 3 empates. Mas, ainda assim, o Inter está com uma pontuação de parte de cima. Só 3 times têm mais pontos que o Internacional no Campeonato Brasileiro. E também por isso foi muito importante a vitória do Inter, que teve o ressurgimento do Johnny, teve a estrela de Mano Menezes brilhando e teve algumas escolhas do treinador que foram contestadas. E a gente vai começar a partir daí a repercussão da partida nesse Diário do Inter KTO. O primeiro assunto que eu quero abordar com vocês é em relação à escalação de Mano, colocando Gabriel e Carlos Depena no banco. Essa, sem dúvida nenhuma, e foi a única alteração que o Mano fez em relação àquele time que era provável e era especulado. Essa foi a alteração mais contestada por todo mundo que acompanhou a partida. Por que o Depena começou no banco de reservas? Por que começou o Gabriel? Tanto que depois o Depena entra em campo e é o responsável, um dos principais responsáveis pela vitória do Internacional. Entra muito bem o Depena, que é um dos melhores jogadores do time. E o Mano Menezes, ele foi perguntado e ele explicou o porquê começou com o Depena no banco. De acordo com o Mano Menezes, foi uma opção técnica e tática do Mano Menezes, que, segundo ele, o Depena tinha condições de iniciar a partida. Só que o histórico do Bragantino de começar em cima do adversário fez com que o Mano tivesse uma preocupação do ponto de vista de povoar o setor do meio-campo, ter peças que pudessem recompor, que pudessem morder ali no setor do meio-campo para não deixar o Bragantino ter esse controle. É verdade que não deu muito certo porque o Bragantino só não fez o gol no começo da partida por uma obra do acaso. Teve bola na trave, teve milagre do Daniel, teve mais de uma bola na trave. Então, não necessariamente deu muito certo a escolha do Mano Menezes. Mas a tentativa dele, segundo o próprio treinador, foi essa. Colocou o Depena no banco para colocar o Gabriel e assim ter um poder de marcação maior no setor do meio-campo, esperando que o Bragantino viesse para cima da equipe do Internacional. O Mano Menezes ainda deu um recado interessante, que aí vocês fazem a análise em cima dele, tá? Ele disse: não temos nenhum jogador que não possa ficar no banco e não temos nenhum jogador que não possa jogar. É o que ele fala do Depena, e aí depois ele complementa, dizendo que, cara, o Depena ele foi extrema, ele era extremo, ele veio como extrema, e eu puxei ele para volante.
E que bom que o pessoal está querendo o Depena no time titular, que é sinal que deu certo a ideia de puxar o Depena para volante. E de fato deu certo. Depena, melhor jogador do Internacional, hoje ficou no banco e o Mano deu essa explicação de o porquê o Depena acabou não jogando. Eu só relato que o Vaguinho, Wagner Martins, que é um cara muito bem informado de Internacional, que aliás deu em primeira mão que o Depena não jogaria e que jogaria o Gabriel, ele disse que o Depena teve um problema pessoal. Ele apurou essa informação de que o Depena teve um problema pessoal ao longo da semana. Cara, eu não desacredito dessa informação. Com certeza o Vaguinha não tirou essa informação do nada. Então, algo relacionado a isso deve ter. E a explicação do Mano é essa. Técnica e tática. De acordo com o Vaguinho, o Depena treinou mal durante a semana também por conta desse problema pessoal e teria sido, a partir daí, a escolha do Mano de não colocar o Depena para começar jogando, tá? O Mano Menezes também fala sobre os episódios da semana, tá? E ele tem uma visão bem positiva, bem otimista sobre a greve, sobre o atraso nos pagamentos dos direitos de imagem. Teve uma fala do Mano antes da partida para a TV, para Sport TV, que chamou a atenção. Ele disse, entre outras coisas, que se o meu grupo é unido para algumas coisas, ele precisa ser unido para tudo. E a gente vai ver isso dentro de campo agora. Meu grupo também vai ser unido dentro de campo. Como foi unido, e aí ele não citou diretamente a história, mas como foi unido no episódio do atraso dos direitos de imagem. E aí, depois do jogo, claro, com a vitória, falando mais tranquilo sobre o assunto, o Mano deu algumas explicações. Ele disse que não teve muito problema, não teve muito trabalho em administrar esse problema, porque o prejuízo fica mais pelo desgaste externo. E ele, a todo momento, foi conversando com o grupo em relação a isso. Cara, vai ser o desgaste externo, nós vamos ter que lidar com isso aqui, porque é o episódio que aconteceu aqui. Ele disse que os treinos foram muito bons, tanto o treino de quarta-feira como o treino de quinta. Quarta-feira foi o dia do episódio, né, que eles se recusaram a treinar de manhã. O Mano, de novo, veio com a versão oficialista de alinhamento dos astros, todos decidiram transferir o treino para tarde, que é uma versão oficialista, oficial do clube. Mas o que eu achei interessante é isso. Cara, o treino de quarta foi muito bom e o treino de quinta foi muito bom também. Ele falou sobre a vitória, ele disse o seguinte, eu achei interessante. Não somos ingênuos de não saber que se tivéssemos perdido o jogo, muitas histórias iriam surgir. Então a gente sabe que as consequências vêm. Eu disse isso aos jogadores. É nessa hora, dentro de campo, quando o futebol fala, que a gente vai ter a oportunidade de mostrar essa união. O episódio vai deixar o grupo mais forte, como tem que ser. Ele tem essa análise positiva sobre o assunto, que vai criar um sentimento de união do grupo, entre grupo e direção inclusive, entre grupo e comissão técnica inclusive, esse episódio que vai ser importante para o Internacional no decorrer desse campeonato brasileiro. O Dr. Papaléu falou sobre o assunto também, ele deu entrevista coletiva e uma entrevista coletiva importante. Ele, entre outras coisas, disse que foi um problema burocrático o fato do Inter não ter pago os direitos de imagem, que a gente não sabe que não foi bem assim, né? Não seria tão difícil de contornar se fosse um problema burocrático. Ele disse especificamente sobre o Taison. Ele mostra uma maturidade muito grande quando entra. É o nosso capitão para representar os jogadores em todas as situações. E ele admite depois que sim, o Taison foi o porta-voz desse episódio junto à direção. Não contestamos, sempre dissemos isso. O Taison foi o porta-voz, a gente tem informações maiores ainda, que o Taison liderou a indignação também. Ele não foi só o porta-voz de uma indignação do grupo, ele, Taison, estava indignado. Tudo certo. Com a vitória, tudo fica mais leve também em relação a esse episódio e por isso a importância gigantesca da vitória sobre o Red Bull Bragantino. Eu tenho mais 2 assuntos para tratar com vocês aqui. E 2 assuntos de zaga, tá? Um deles, Bruno Mendes, tá? O Bruno Mendes levou um cartão amarelo na confusão do gol do Johnny. E se abre a discussão, porque o Bruno Mendes já tem 6 jogos. Já tem 5 jogos, na verdade, com a camisa do Inter. E o acordo é que ele só pode jogar 6 para voltar para o Corinthians. Cartão amarelo, saiu na súmula, não pode mais jogar. Não é verdade. Há um esclarecimento, há uma diretriz para esse ano do Campeonato Brasileiro que deixa claro que só conta se o jogador entrar em campo. Cartão amarelo não conta. Então,
tá tudo certo. O Bruno Mendes ainda pode jogar mais um jogo pelo Inter dentro do acordo que ele possui com a direção do Internacional, tá? Esse assunto foi esclarecido inclusive pelo Andrei Kampf, competentíssimo colega, repórter histórico aqui do Rio Grande do Sul, que hoje é especializado em direito esportivo. E uma última, eu falo sobre o Vitão, tá? Porque tem o risco da situação do Vitão melar nos próximos dias. Isso porque o Shakhtar Donetsk recebeu a informação e está circulando na Ucrânia a informação de que o campeonato ucraniano pode voltar no mês de agosto, autorizado pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. É uma péssima notícia para o Inter, porque se voltar em agosto e o Shakhtar bater o pé e quiser o Vitão de volta, o Inter não vai ter o Vitão a partir de julho, a partir do mês que vem. O Papaléu foi perguntado sobre isso, disse que a única coisa que ele pode dizer é que fará de tudo para que o Vitão fique. Mas eu vou buscar mais informações ao longo do dia de amanhã, porque começa a haver um risco do Vitão não permanecer no Internacional. E isso é muito preocupante. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Vitória do Inter estava pagando bem, né? Bem, 3,5, que beleza. 3,5 a vitória do Internacional. Cedinho dessa segunda-feira, talvez você assista esse vídeo aqui com o jogo já tendo acontecido, ou já acontecendo. Tem Brasil contra a Coreia do Sul, contra o Japão, perdão, e eu apostei no gol do Lucas Paquetá, que tá pagando... Ih, rapaz, 3,1. Eu adoro o Lucas Paquetá, tá jogando muito o Lucas Paquetá. Vai ser o meia do Hexa. Então aposta lá, no Brasil também, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!